Fala galera, esse aqui é o finzinho do vídeo da aula 11, tá? Não coube em 30 minutos, peço desculpa, mas eu preciso de mais uns minutinhos aqui para finalizar essa aula com vocês. Então se você chegou perdido nesse vídeo, tem um outro para trás aí de 30 minutos que você tem que assistir, tá? Eu estava dizendo justamente sobre essa arrecadação, né, da coroa portuguesa, como que ela vai se organizar. Então percebam, foi lá, 1702, fez um regimento para determinar como que vai ser feito, tem que pagar um imposto e tal. Viu que a galera estava roubando eles, ou estava sonegando. Faz uma casa de fundição, proíbe o ouro de ficar circulando em pedacinhos. Agora tem que ser assim, ó, oficial, porque aqui já pagou os 20% para a coroa. Aliás, é desse quinto aí que vem aquela história do quinto dos infernos, né? Esses navios que chegavam em Portugal com a arrecadação aqui da colônia, né? Dizem, por conta dessa... ó o apelido que a gente tinha, o inferno, né? Lá viu o ouro da onde? Tá vindo um navio com o quinto lá dos infernos, Brasil. Lá pros quintos dos infernos. Ou seja, quando você queria xingar alguém em Portugal, você mandava a pessoa pro Brasil. Eu vou te mandar lá pra onde vem o quinto dos infernos. Beleza? Lá pros quintos dos infernos. Hoje a galera tá mandando pro sexto, pro sétimo, porque o quinto já tá lotado. Piada ruim. Vamos lá. Aí o que vai acontecer? Quando a coroa portuguesa cerca a galera e fala, ó, o negócio agora vai ser assim, assim, assado, ou seja, você tem um arroxo ali na região, tem uma turma que se rebela, que se revolta. E aí, em 1720, que é justamente o ano desse controle mais rígido, né? Pelo menos agora, até onde eu estou contando, você tem uma revolta lá, que foi liderada por um cara que ficou meio esquecido na história, foi condenado à morte, Felipe dos Santos. Essa é a revolta de Vila Rica. Vila Rica, né? Na verdade, Ouro Preto. A Vila Rica teve uma revolta. A galera que trabalhava com ouro ali na região, com as faíscas e tal, se revoltou contra a coroa portuguesa. Todo mundo, na hora que a coroa bateu o pé, pulou para trás. O Felipe dos Santos era um cara de atitude, falou, não, eu fico, é isso mesmo, que eu acredito e pá. E a coroa portuguesa condenou ele à pena de morte. Ou seja, o episódio da revolta de Vila Rica, da execução do Felipe dos Santos, que também vai ser esquartejado e tal, mesmo esquema. Depois eu vou contar por que o Tiradentes ficou mais famoso, tá? Aqui o Tiradentes tinha nem nascido ainda. Mas o episódio é importante porque deixa bem claro que a coroa pesou a mão nessa execução e deixou muito claro para as pessoas. Tipo assim, pô, feliz, todo mundo que achou ouro e tal, a coroa chega e fala, não esqueçam que vocês são colônia. Entendeu? Tem a metrópole e tem a colônia. Não esqueça disso, a colônia tem uma função, a metrópole tem uma função. Aí você fala assim, pô, é uma sacanagem, a galera que tá aqui no meio do mato, fazendo corre tudo, e ainda dá uma dessa ainda, não pode nem reclamar que morre, vai preparando o processo de independência aí, daqui a pouco, Minas Gerais, ó, Minas Gerais, os caras daqui a pouco vão querer meter o louco, mas daqui a pouco, daqui a algumas aulas, beleza? Essa aula é uma delícia, né, cara? Aí, todo mundo já ouviu, já chamou alguém ou foi chamado de Santinho do Paoco, Santinha do Paoco, parece que é uma coisa, mas não é, tá escondendo alguma coisa, tá escondendo o ouro. Mano, anota no teu caderno aí, ó, um tipo de arte da colônia. A arte de sonegar. A arte de sonegar. Tudo quanto é lugar que dava para enfiar ouro, qualquer buraco que você imaginar que dá para enfiar ouro, os caras enfiavam em animais, couro, tecido, queijo, os caras escondiam ouro no queijo, mano. Dentro de tudo, engolia, enfiava em tudo. E uma das, aqui só para falar o exemplo mais famoso, você tem a parte do clero ali que vai sendo subornada também, aí tem os artistas que fazem santo, então tipo assim, eu sou um cara que eu quero sonegar, aí eu contrato um artista para fazer a imagem para mim, combino que a imagem vai ficar vazia, pego o ouro, não declaro, enfio dentro da imagem e vendo. Mando para o litoral, para o Rio de Janeiro, para ir para o exterior e tal. E aí eu suborno alguém do clero para ir com esse carregamento dos meus santinhos. E aí um país muito católico, né, uma colônia muito católica, quando a galera foi perceber, já tinham passado coisa pra caramba, né? Então usa a imaginação. Onde dava para esconder o ouro, os caras escondiam. Mas vamos pensar assim também, né? Pô, imagina que você, nesse momento da colônia, você tá lá e explorou o ouro. Olha os dois lados da situação. Aí você tinha os dragões reais, que eram os caras que ficavam fiscalizando as estradas e tal.
inclusive o Tiradentes trabalhou nessa fiscalização, uma espécie de... seria tipo uma polícia, vamos pôr assim, anacronismo, tá? Aí imagina que você é um fiscal lá, cara. Você tá lá trabalhando pra coroa, pra fiscalizar quem tá roubando ouro. Mas tua vida tá fodida, você tá esquecido ali. Você pediu aumento tem 3 meses, o teu salário tá atrasado, não sei o que. Você tá numa pindaíba desgraçada. Nem uniforme direito você tem pra trabalhar. Tá com a bunda rasgada ali no uniforme. E aí vem um outro coitado lá também carregando ouro. Imagina esses dois caras se encontrando numa estrada no meio do nada. Aí o cara vai, mexe nas cargas do cara lá e acha um pouco de ouro. Aí o cara vira e fala, e aí, como é que vai ser nós dois aqui? É nós dois. Tá? O estado tá longe, a coroa tá longe. É nós dois aqui, como é que nós vamos resolver isso? E aí o cara que tá carregando fala, ó, seu guarda, deve ter um jeitinho pra gente resolver isso aí, né? E aí, dá-se um jeito, tá? Então usa a imaginação para esse contrabando, para essa sonegação aí. Tudo que você pensar que era possível fazer, né? As pessoas faziam nesse momento para esconder o tal do ouro. Ok? Vamos lá. Já era 4 isso aqui? Do 4 foi pro 5? Oh, desculpa, aqui era 4, viu? Perdão. Eu acerto aí depois para vocês. Para tua anotação aí, esse é o 4º passo, tá quase acabando já, tá? Pois bem, aqui algumas consequências, eu vou falar algumas coisas, vocês vão anotando aí. Normalmente o que é perguntado aí, ou o que envolve as questões que aparecem no vestibular sobre o assunto da mineração no século XVIII. Ainda não acabei, tá? A aula 12 a gente continua falando disso, mas eu já queria mostrar algumas principais consequências. Primeira coisa, população. A população cresce muito. Tem um surto demográfico. Cresce muito a população. E junto com a população tem vários desdobramentos também. Segundo ponto, esse desenvolvimento está acontecendo no interior. O interior agora, a região das minas, começa a conectar outras regiões. Vem gado no Nordeste, vem carne seca e couro do Sul. Então esse processo é interno, né? Há uma interiorização da economia. Ou você pode anotar também que, um terceiro ponto, a economia é deslocada não só para o interior, mas do Nordeste para o Sudeste. O principal polo econômico do Brasil colônia era o Nordeste, produção de açúcar. Agora, a principal região do Brasil é o Sudeste, é as Minas Gerais, né? São as Minas Gerais. Tanto é que em 1763, no governo do Marquês de Pombal, a gente vai falar na aula 12, a capital, que era em Salvador, passa a ser onde? No Rio de Janeiro. Então há um deslocamento do polo, né? Do foco. A economia se desloca para essa região. Açúcar continua, mas agora a bola da vez é o ouro, tá? Coloca aí também uma sociedade com mais mobilidade a partir daqui. Existem mais possibilidades e mais mobilidade. Não é nada de propaganda de se você merecer, você consegue, sabe? Você consegue se você merecer. Não é isso, mas tem mais mobilidade, tem mais opções. É diferente daquela civilização da cana-do-açúcar. Você tem uma formação de um mercado de trabalho livre, anota isso aí também como principal consequência. Normalmente alguns textos mostrando que você tem ali o mascate, o tropeiro, a tabuleira, tal. Você tem o trabalho livre ou semi-livre, né, no caso das tabuleiras. Aumenta bastante o mercado interno também na colônia. Notem o seguinte, até aqui na história do Brasil, a colônia está olhando só para a Europa. Produzindo e mandando para a Europa, produzindo e mandando para a Europa, tudo é Europa. Agora os caras estão assim, ó, agora tem coisa aqui, tem coisa acontecendo dentro da colônia. Então há um mercado interno que vai sendo criado também, tá? Outra coisa, como você tem toda essa articulação, tudo isso que eu estou falando, vai aumentando o número de cidades e de gente morando em cidades, né? Lógico, guardada a proporção da época, mas há um processo de urbanização acompanhando tudo isso também. Anota isso como consequência. As cidades são importantes porque elas são articuladoras dessa nova economia e tal, desse momento. Então presta atenção nas cidades aí. Lembra aquela história da Europa, de comércio, cidade, feira e tal? É mais ou menos isso. Não escrevam não, mas só para você entender. O comércio está ativando várias outras categorias, né? O ouro é uma riqueza real ali na hora. E, por último, anotem o seguinte, aumenta na colônia o processo anticolonial. Porque assim, na medida em que você tem uma coisa que vale muito dinheiro e a coroa, toda vez que tem um conflito, senta a mão na galera, vai dando aquela nítida sensação de quem está apanhando da metrópole,
Tipo assim, eita, mano, eu sou colônia, né? Então assim, eu vou me vendo como colônia. E ser colônia não é legal. Então na medida que eu estou tentando desenvolver a colônia, vários grupos aqui, e a metrópole só vem, monta nas costas, e aperta, e aperta, e aperta, e arroxa, arroxa, arroxo, e bate, e mata. Ah, mano, vocês estão tirando, hein? Esse vocês estão tirando aí, você traduz como sentimento anticolonial. Daqui a pouco eu não vou querer mais ser colônia de vocês. Daqui a pouco a colônia, de tanto apanhar, de tanto ser estrangulada, daqui a pouco a colônia vira para Portugal e fala um negócio histórico. Ei, teu cu. O processo de independência está sendo orquestrado aí, tá? Daqui a pouco a gente vai, um processo, é longo, daqui a pouco a gente vai nisso. Tudo bem? Essas são as dicas aí dos principais pontos que são cobrados. E aí, 3 ideias, bem rapidinho mesmo, prometo, antes de dar 15 minutos, não fica muito grande. 3 ideias para aprofundar aqui no nosso papo. Primeiro, isso aqui é ouro na Califórnia, século XIX. César, você está comparando o ouro da Califórnia com o ouro das Minas Gerais no Brasil? Sim. Vocês já repararam que muita gente gosta de comparar Brasil com os Estados Unidos? Gosta de comparar a nossa história com a deles. Compara tudo, né? Qual que é a diferença aqui para a gente entender? Quando encontra ouro no Brasil, até esse momento, no século XVIII, quando encontrou ouro nas Minas Gerais, foi a maior descoberta de ouro da história, em quantidade. A única descoberta maior que essa foi a dos Estados Unidos, nesse período da história. Um pouco depois, né, no século XIX, um século depois, na verdade, na Califórnia, que vai gerar uma corrida do ouro para eles também lá. O que eu queria dizer para vocês, para aprofundar o pensamento, para você começar a pensar na comparação dessas histórias, é que nos Estados Unidos, quando eles descobrem o ouro na Califórnia, eles vão promover uma expansão do território, a gente vai falar disso com calma depois, mas assim, basicamente, a grosso modo, o ouro encontrado na Califórnia não vai para fora do país. Os Estados Unidos não está mais colonizado nesse momento, já é independente. O ouro fica e patrocina o desenvolvimento do capital deles. Tá? Fortunas são feitas nos Estados Unidos para desenvolver a economia deles. Ok? Depois a gente vai olhar com calma quando eu contar a história dos Estados Unidos. No caso do Brasil, o nosso dinheiro voa. E aí é o segundo ponto que eu queria comparar. Aprofundar, né? No caso do Brasil, nós somos colônia nesse momento, né? Então em 1703, anota aí, 1703 tem um tratado famoso, chama Tratado de Methuen. É um acordo comercial feito entre Inglaterra e Portugal. Esse acordo, a Inglaterra se comprometia a vender tecidos para Portugal. E Portugal, por sua vez, se comprometia a vender vinho do Porto, vinho português, para a Inglaterra. Aí eu pergunto para vocês não bebem, né? Mas o que vale mais? O que as pessoas consomem mais? Tecido, na época, é o que está sustentando a Revolução Industrial da Inglaterra, ou vinho português? É lógico que Portugal sempre vai ficar devendo para a Inglaterra, porque esse tratado é muito... A Revolução está acontecendo, os tecidos estão bombando, Portugal compra muito tecido e não tem como pagar com vinho. E fica assumindo dívidas com a Inglaterra. Como é que Portugal paga essa dívida? 1703, olha a época. Nesse mesmo momento, começa a sair ouro do Brasil. A animação um pouco dramática aqui, no Brasil todo esburacado, mas enfim. Começa a sair ouro aqui do Brasil, não nessas barrinhas bonitas, vocês já sabem disso. Mas começa a ir ouro para Portugal, e esse ouro passa em Portugal e só dá um tchau em Lisboa e vai pagar a conta de Portugal na Inglaterra. Esse tratado ficou conhecido também como Tratado de Panos e Vinhos. Então o déficit português da sua balança comercial para a Inglaterra era pago com ouro brasileiro. Você não quer ficar feliz com isso? Brasil participando da história mundial? Nós, com o nosso sangue aqui, com o nosso suor, ajudamos a desenvolver a Revolução Industrial na Inglaterra. É nós, caralho. É nós. Ok? Financiamos a Revolução Industrial, parte dela. Depois a gente vai olhar a Revolução Industrial e ver que não é só isso, né? Tem mais coisa. E por último, eu queria falar do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Se vocês não visitaram, visitem Ouro Preto, Mariana, aquela região ali das Minas. É um lugar, a mineração no Brasil, ela produz, depois a gente vai falar do barroco, né? Como isso se liga à história colonial, mas aqui eu queria chamar a atenção só para o seguinte, para finalizar o vídeo aqui. Nós temos um patrimônio histórico e cultural que é criado
sempre está criando esse patrimônio, mas a mineração cria um arcabouço gigante de patrimônio. E é justamente na mineração que começa a aparecer as referências daquilo que a gente entende como patrimônio. Vamos só definir patrimônio. Patrimônio histórico ou cultural, ele pode ser considerado um conjunto de bens que uma sociedade produziu e que tem a ver com a memória e a identidade dessa sociedade ou dos seus diferentes grupos. Então, se um prédio é importante para a memória ou para a identidade de um determinado grupo, é patrimônio. E o patrimônio ele pode ser material, no caso de um prédio, ou ele pode ser imaterial. Por exemplo, o jeito de fazer queijo no determinado lugar. Esse jeito de fazer queijo ali na Serra da Canastra é importante para uma determinada comunidade porque tem a ver com identidade e memória desse povo? Sim, então isso também é patrimônio. Nesse caso, patrimônio imaterial. Então você tem patrimônio material, patrimônio imaterial e tem até patrimônio arqueológico também, que entra nesse contexto, tá? Tudo isso para dizer para vocês que o ciclo da mineração no Brasil, o ciclo do ouro, cria um grande cenário de patrimônios, e aí o governo tem que dar conta disso, mas isso só no século XX. Então o governo vai ter esse instituto aqui, e esse instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é encarregado de fazer, é uma organização então do governo, né? É como se o governo fosse responsável por identificar, classificar, registrar, tombar, já vou falar, isso aqui está tombado, um tombamento e tal, ou seja, registrou aquilo como patrimônio. E aí é preciso, então, preservar, tá? Então fica ligado nessa ideia de patrimônio material, patrimônio imaterial, tem um pedacinho disso no livro texto aí, dá uma olhada nisso, tá bom? Galera, estourei um pouquinho meu tempo aqui, a outra aula deve ser um pouquinho menor, a aula 12, mas o rolê continua, tá? Só recapitulando o que nós fizemos aqui, para não perder o costume, eu falei para vocês primeiro do surto e da correria, né, desse corre-corre para o interior, da vida difícil que eles tinham e quem achou e como é que foi e tal. Falei para vocês dessa sociedade que tem várias novidades, tem trabalho livre, tem escravidão, semi-escravidão, tem mais mobilidade nessa sociedade e tal. Falei para vocês das formas de organização da coroa portuguesa para tentar arrecadar dinheiro nesse processo, com as casas de fundição, por exemplo, em 1720. Depois você olha lá no livro texto também o que é uma finta e tal, vai pesquisar também para completar o conteúdo aí. Mas você tinha uma organização para tentar recolher ali o quinto, tá? Só lembrando que quando não era... Portugal não estava satisfeito com a quantidade de ouro recolhido, eles ameaçavam fazer o tal da derrama. Depois a gente vai falar disso mais para frente lá na história do Tiradentes e da Inconfidência. A derrama seria o seguinte: se vocês não atingirem a meta, que é tal, né, põe um peso em ouro, a gente vai invadir e vai pegar o ouro até dar esse peso. Nós vamos fazer a derrama. Era uma ameaça que a coroa fazia. Então a gente viu lá que teve revolta, que tem uma pressão ali em cima da galera, tudo, que o povo sonegava, santinho do pau oco e tal. Vimos as principais consequências, pensando nos vestibulares, né, os pontos que mais aparecem. E por último agora eu dei 3 ideias de aprofundamento para vocês, falando da questão comparando Brasil e Estados Unidos, o Tratado de Methuen e o IFAM. Beleza? Assim, nós, nesse rolezinho, entendemos agora um pouco melhor as mudanças, né, causadas na atividade mineradora na colônia, principalmente no século XVIII. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Desculpa a correria, mas é corrido mesmo, tá? A gente vai conversar aí para tirar dúvidas e tal. Fiquem à vontade para perguntarem o que vocês quiserem. Tá bom? Essa foi a aula 11, então, de História do Brasil. Obrigado pela atenção. Até!